Bom, um novo capítulo na história da mulher morta no meio da rua depois do desaparecimento de um bebê. Você vai lembrar a história. A Yara, ela foi vítima de um boato criado no bairro dela. Põe a imagem, por favor, da Yara e do bebê, Duriel, por favor. Surgiu no bairro a informação de que a Yara tinha matado a própria filha, Cristina Maria. Sabe o que aconteceu? A população fez justiça com as próprias mãos. Mas, na verdade, fez uma injustiça com as próprias mãos. Yara foi torturada até a morte. Depois que alguém gritou, achei os ossos da menina. Foi a mãe. Mataram a mãe. Pegaram os ossos, levaram para exame. Os ossos eram de um cachorro. Todos acharam que era o corpo da pequena Cristina, mas depois de uma perícia descobriram que, na verdade, eram os restos mortais de um animal. Mas aí já era tarde. Yara estava morta. Agora, 8 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de Yara Paulino. Olha que interessante. Entre elas, o pai da criança, que negou ter visto a mulher no dia do crime. Agora a polícia quer encontrar a pequena Cristina. A bebê segue desaparecida. Veja comigo. Esse crime aconteceu no dia 24 de março, cerca de um mês depois. A gente volta a falar a respeito disso porque a Polícia Civil está dando uma resposta agora a respeito das investigações desse caso. Essa operação de hoje, inclusive, foi uma operação de toda a Polícia Civil, com apoio da Força Nacional, que visou especificamente mandatos em relação à morte da Yara. Então, foram cumpridos 10 mandatos de busca e 8 de prisões. Tivemos um êxito em conseguir efetuar prisões de todos os envolvidos que a gente tinha requerido. Então, ou seja, foram 8 prisões. Mas não descartamos que, com as informações obtidas durante os interrogatórios que vamos terminar de realizar agora, que possamos ter alguma informação relacionada ao desaparecimento da criança. Entre essas prisões está o ex-marido da Yara, Ismael Bezerra Freire. Disse em primeiro depoimento à polícia que não se aproximou sequer da casa nesse período. Depois, as investigações da Polícia Civil apontaram, no momento em que a Yara foi torturada, ele estava na residência dela. Durante o seu depoimento, ele negou que estaria no local, falou que nem teria se aproximado da casa dela, porém foi comprovado que ele estava na residência. Então, essa prisão foi em decorrência disso, uma possível, provável participação dele durante esses atos de tortura da Yara. As 3 mulheres também tiveram participações diretas, elas estavam na residência, participando no momento dessa tortura também. Inclusive, uma participou dos atos e, posteriormente, ainda tirou os filhos da Yara do local. A nossa investigação segue na linha de que a criança está viva e desaparecida. Olha, precisa ver agora o nível de participação desse ex que está preso junto com os agressores. Se não foi ele que fomentou, a polícia investiga isso. Se não foi ele que fomentou, foi ela, mãe desnaturada. E aí você sabe que a população ela vai no... Esse negócio que a voz do povo é a voz de Deus, não entra nessa história não, tá? Porque na hora do vamos ver lá atrás, há 2000 anos, quando falaram Cristo ou Barrabás, o pessoal falou para soltar quem? E para matar quem? Quem é que foi para a cruz? Foi Cristo ou Barrabás? Então esse negócio de, é a voz do povo, é a voz de Deus, não cai nessa. Não cai nessa. Nessa história, tava lá uma multidão na rua... E alguém gritou, pega! Pegaram a moça. Acharam lá a alçada. Ela matou a criança. Mataram a mulher. Não sabem agora onde está a criança. Não sabem se a criança está morta. Não sabem. Não sabem se tem um crime envolvendo uma criança. Mas a presença do ex ali levantou uma suspeita para a polícia. Sim, uma suspeita bem fundamentada. E tanto é que 8 pessoas, foram presas aí nesse linchamento. Por isso que eu falo, não façam justiça com as próprias mãos. Entregue o caso para a polícia, chame a polícia, Porque a polícia vai saber resolver. Exato. Olha, eu sei que pode parecer bobo o que eu vou falar. Todo dia eu vou estar aqui falando para vocês o mesmo que o Guastelli falou agora. Não faça justiça com as próprias mãos. Não paguem o mal com o mal. Agostinho, você apresenta um programa policial e fala isso? Sim. Eu trago as histórias,
as reportagens, mas eu não posso usar esse espaço para estimular mais e mais violência. A gente fica irritado, a gente fica com um sentimento de injustiça, a gente fica com um amargo na boca, às vezes, de histórias que nos levam a ficar fora do sério. Mas a gente não pode ser como eles. A gente não pode sujar as nossas mãos de sangue em nome de uma justiça que muitas vezes é a base da violência. E se essa menina é encontrada agora, ela foi levada por um casal? Cadê a mãe dela? Foi morta. Se a menina for encontrada, o Duriel falou isso agora aqui e a gente fica pensando, e se a mãe for encontrada? A menina for encontrada, a mãe está morta. Por isso que eu falo também, Gotino, às vezes, né? Lei de talião, né? A gente não pode fazer a justiça olho por olho, dente por dente, né? Então a gente tem que ter essa tolerância. Dá raiva, dá. Por isso que eu cobro aqui a alteração da legislação no Congresso Nacional. Por isso que nós temos que pedir, né, para os nossos representantes essa mudança e não fazer justiça com as próprias mãos.